seletividade alimentar. Para quem não me conhece, eu sou Mairi Ribeiro, seja bem-vindo ao meu canal. Eu tenho um filho de 3 anos e 3 meses que tem seletividade alimentar. E isso é muito difícil pra gente, porque o que fazer? Como eu vou dar um alimento para uma criança que mal come? Para alguns autistas é difícil, eles têm uma dificuldade maior em questão dos alimentos, da seletividade alimentar. Eles têm uma dificuldade de aceitar alimentos novos. Para nós, como mães, isso é difícil, porque como que eu vou colocar uma alimentação saudável numa criança que não come? Como eu vou fazer ele comer determinados alimentos que são importantes para ele crescer saudável, até mesmo para mastigação, para não só para alimentação saudável, para outras partes do corpo, que também são bem importantes? Como que eu vou colocar isso se meu filho não come? Então eu quero dividir com vocês algumas ideias de como eu tô conseguindo lidar com essa situação. Muitas vezes eles não comem por questão de textura, questão de cor. Então, primeiro passo, tentar descobrir quais texturas não agradam e quais texturas agradam. Quais cores chamam mais a atenção dele, que ele tem uma facilidade maior, e quais cores ele não gosta. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, que pra gente é um pouco mais difícil, porque muitas crianças ficam agressivas quando se tratam de rotina. Muitas delas não gostam de ter uma rotina, por exemplo, o Alan, ele gosta muito de ter uma rotina. Então é complicado quando você tenta tirar essa rotina dele. E muitas vezes a própria rotina atrapalha na alimentação. O que a gente tem que tentar fazer é introduzir aos poucos, bem aos poucos, conforme seu filho aceita. Por exemplo, o Alan, ele não gosta muito de coisas gosmentas, coisas mais líquidas. Ele gosta de coisas mais geladas ou mornas, se forem crocantes. Gelado, ele até aceita coisas mais molinhas, como sorvete, como toda criança. Mas na parte de alimentação mesmo, de comer, são coisas crocantes. Eu tava tendo uma dificuldade muito grande com ele, porque eu falei, como é que eu vou fazer o meu filho comer algo que ele não tá acostumado, algo que ele não aceita? Então eu tive a brilhante ideia de colocar no meio das coisas que ele já estava acostumado. Por exemplo, eles têm uma facilidade muito grande, pelo menos a maioria deles, de nuggets, batatinha, refrigerante. Então é engraçado que para essas coisas eles aceitam muito fácil, né? Que são as coisas que seriam proibidos, né? Então o que eu faço? Geralmente eu cozinho cenoura, batata, as coisas assim que eu sei que ele já não tem tanta repulsa assim, sabe? Apesar de eu não gostar, não tem tanta repulsa. Não tem o gosto tão forte. E eu cozinho todos eles. Somente com água mesmo, sem sal, sem nada. E depois eu trituro no liquidificador. E eu comecei a colocar no meio. Eu comprava aqueles frangos, peito de frango já moído. Ou se você não tem lugar que moe perto da sua casa, você pode comprar aquele frango normal mesmo, que já vem moído já, pronto, né? Ou você pode mesmo moer no liquidificador, ou no mixer. E aí eu comecei a colocar, eu triturava esses alimentos, eu batia, misturava no frango, empanava e fritava na air fry, sem óleo. E assim ele comia, porque ele tava comendo nuggets que ele gostava, mas eu tava introduzindo os alimentos. Ou seja, eu parei de querer brigar com ele, de querer bater de frente com ele, muitas vezes deixar ele estressado, porque às vezes nós mães não somos perfeitos. Às vezes eu tava falando, você vai comer sim, a gente briga. E aí vem a crise, e aí a gente dificulta, e acaba até mesmo pegando e causando um trauma pra criança, que não é bacana. Então eu comecei a ir aos poucos, eu comecei a ir no ritmo dele, no tempo dele. A batata frita, que ele não largava por nada, eu comecei a fazer também. Eu comprei aquele cortador quadradinho que você encontra em qualquer loja de utilidade doméstica. E cortava a batata e colocava na air fry pra fazer fritinha com sal, né? Sem ser frita. Teoricamente a air fry assa, na verdade. E assim eu dava pra ele. O frango frito, a mesma coisa. Então, aqui eu falo que a minha maior paixão de utilidade doméstica é a air fry de eletrodoméstico, porque ela é minha companheira pra tudo, sabe? Eu faço frango frito, todas essas coisas pra ele. E aí na parte de, mas meu filho não vai aceitar essas coisas, meu filho gosta só mais de suco ou coisas líquidas. Uma outra ideia que eu faço com a Lã bastante que funciona é o quê? É pegar o suco normal no lugar de refrigerante, que ele gosta muito de suco gelado. Eu pego a couve, coloco no liquidificador,
com abacaxi, limão, que ele gosta de coisas azedinhas, né? No caso do Alan. Você pode preferir pôr uma fruta que ele tem mais facilidade. E tritura junto à couve. E coa bem coado assim. E como a cor fica verde, que não é uma cor que ele gosta muito, o que eu faço? Eu coloco ela em copo fechado, aqueles copos que tem de futebol, copo de vários tipos, né? Com o canudo que não é transparente, pra ele tomar. Então ele toma, ele na hora dá uma sentidinha de gosto, mas ele vai porque ele não viu a cor, e é o que importa. Então, gente, a gente tem que tentar usar ao nosso favor a textura. O Alan, eu quero arroz e feijão pra ele, eu não consigo. Existe 1 milhão de tipos de bolinhos que você pode fazer usando nuggets, mesmo usando arroz e feijão. Só você procurar na internet maneiras criativas de colocar arroz e feijão na alimentação, nuggets de arroz e feijão, ou se ele come alguma outra coisa, tipo em sopa. Tem que ver, primeira coisa, veja o que seu filho gosta de comer, qual é a textura que agrada a ele. E depois você começa a tentar introduzir. Eu digo que nessa hora o nosso maior aliado, além da Airfry, é o Google, porque você vai encontrar tudo lá. Então vale a pena pesquisar, às vezes perder um tempinho ali procurando algo que possa te ajudar. 2 profissionais que também podem te ajudar nessa parte uma fono especialista em alimentação e um terapeuta ocupacional especialista em interação sensorial. Também procurar fóruns, canais que falam um pouco mais técnico disso, talvez também ajude não só o nosso dia a dia. Eu consegui colocar dessa forma a alimentação para ele, tento driblar isso, né? Porque chegou uma hora que o Alan não comia mais, o Alan não queria saber de nada, e principalmente na gripe. E às vezes eu ficava nervosa, eu falava, meu Deus, mas meu filho não almoçou e tal. E é normal, muitas vezes eles estão doentinhos, às vezes até um sinal de que algo tá errado com eles, quando eles não se alimentam muito bem. Porque sinal que tá alguma coisa de errado. O Alan, por exemplo, na gripe, ele não come, então ele tenta mais optar por líquidos. Aí que eu coloco aquele suco de couve, coisas assim disfarçadas no meio, pra mim conseguir fazer ele se alimentar pelo menos de alguma forma. E assim que ele melhorar, tentar recuperar. O arroz e feijão, uma outra forma que eu consegui colocar pra ele acrescentando batata palha. Eu sei, gente, não é o ideal. Eu queria que meu filho comesse de maneira saudável, sabe? Só que tem horas que a gente tem que saber que nem tudo é perfeito. E com a Alan nem tudo é perfeito. Então, a maneira que ele consegue se alimentar é a maneira que eu consigo introduzir pra ele. Então, eu coloco muita batata palha no arroz e feijão em cima pra disfarçar. Ele ama estrogonofe, então eu comecei a pegar os alimentos que ele come e tentar fazer de uma maneira leve, tipo nuggets, não vou tirar, eu vou fazer com verduras no meio, de arroz, eu vou tentar inventar. Ou a batata frita, não vou fazer frita, eu vou pegar, não vou comprar industrial, porque também é de pacote, ela vem pré-frita, então ela vem com bastante gordura. Eu comecei a fazer na airfry pra ele. Uma outra pedida, batata doce frita. Ah, mas eu não, nem assim, meu filho só come salgadinho. Uma outra coisa que você pode fazer é você pegar a cenoura, banana, essas coisas e desidratar no forno. Coloca um papel manteiga, coloca elas em cima com um pouquinho de sal e desidrata. O próprio saquinho de salgadinho que você deu pra ele, guarda, lava bem, lavadinho, seca bem, guarda. Você coloca tudo lá dentro misturado. Essa cenoura, tudo cortada em fatias finas que você assou e ela ficou bem crocante, porque ela fica crocante se você fazer ela no papel manteiga. Você colocar num saquinho pra ele, ele vai comer tudo, ele vai achar que tá comendo salgadinho. E você conseguiu, não da maneira certa, mas você colocar essa alimentação, colocar as verduras na alimentação dele. Aí você fala pra mim assim, algumas mães podem estar pensando assim, nossa, mas você tá querendo enganar seu filho. Não, gente. Quem é mãe que tem filho com seletividade alimentar sabe do que eu tô falando, sabe o quanto é complicado você colocar na alimentação dele certos alimentos, como é complicado muitas vezes eles se alimentarem. O Alan tem dias bons e dias ruins, tem dias que o Alan fala pra mim que tá com fome, esses dias mesmo ele nunca comeu pão, ele não gosta de pão, ele virou pra mim, ai, tô com fome, quer pão. E ele comeu 3 fatias de pão, entendeu? E eu fiquei assim orgulhosa, no outro dia ele já não quis mais. Então, respeitar, tudo vai ter seu tempo. Tem algumas coisas que passam, entendeu? Eu sei que algumas mães estão aí muitas vezes alimentando o filho de canudo porque ele não consegue comer nada. Eu não sou ninguém, eu sou só uma pessoa que tô dividindo com vocês. Eu sou uma mãe,
Entendeu? Talvez a seletividade do meu filho não seja tão grave, talvez o autismo do meu filho não seja tão grave quanto o do seu, mas a gente pode trocar essa experiência. Talvez você tenha algo para me dizer aí que você pode dividir comigo. Se inscreve no canal, tá? Deixa seu like, que é muito importante para o canal crescer. E escreve aqui embaixo o que você gostaria de ver no canal, o que você tem dificuldade com o seu filho. Eu quero dividir muita coisa com vocês, eu quero que vocês dividam muito comigo. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Espero ter ajudado um pouco. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!